Queridos, nós estamos numa jornada, numa caminhada e um desafio que temos diante de nós, diante do tema derrubando gigantes. Este é um tempo em que o Senhor nos chama para entrarmos e conquistarmos novos territórios. É um desafio que temos diante de nós. Estamos debaixo de uma convocação de jejum e oração. Estabeleça o seu dia de jejum. Guarde o seu tempo de consagração. Se apresente diante do Senhor para ser um canal, um instrumento para que a vontade de Deus seja estabelecida. Quando Deus chamou Josué, depois da morte de Moisés, Deus deu a Josué a escritura da terra. Imagina você ter uma escritura na mão. Quando você tem uma escritura na mão, você tem direito a tomar posse daquele território, não é verdade? Interessante porque pessoas muitas vezes compram lotes e terras e há 2, 3 escrituras. Vocês já viram isso? Pessoas que compram mesmo, e há escrituras que são só falsificadas. Mas esta escritura aqui, ela não é falsificada, ela é verdadeira. E Deus disse a Josué: Josué, interessante, não sei se você já viu isso, os lotes, eles são demarcados, há uma estaca que demarca quando se faz um loteamento, fica-se uma estaca em cada divisa, na frente e atrás, ali são os limites do terreno. Deus como que fincou as estacas para Josué. Josué, você vai conquistar daqui, aqui, daqui, aqui, toda essa terra é sua e do povo de Israel. E ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. E Deus diz: esforça-te, ser corajoso, tenha bom ânimo. A Bíblia diz que Josué conquistou muito, mas não conquistou toda a terra. Deus vem a Josué, ele já era idoso, já era velho. O Senhor disse: Josué, você já está velho, e muitíssima terra ficou por se possuir. Muitíssima terra ficou por se possuir. A apóstola Valnice, ela diz assim: o dar é de Deus e o possuir é do homem. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga: o dar é de Deus e o possuir é do homem. Nós estamos diante da nossa cidade, e Deus nos deu a cidade. Você acredita nisso? Diga para o seu irmão: Deus nos deu a cidade. Diga para ele assim: Deus te deu a cidade. Entra, toma posse da cidade, toma posse dos territórios. Você pode expulsar os inimigos. Diz: eu expulso os inimigos diante de vós. E diz: e os dou a vocês feridos de morte. E diz: destrói. Os inimigos estão feridos de morte, mas o Senhor diz: destrói. Há regências espirituais que reivindicam os territórios, na área do casamento, família, influências que levam as pessoas às drogas, à bebida, à prostituição. Há territórios tomados pelas trevas, queridos, que pessoas de bem não conseguem entrar. Há regiões na nossa cidade tomadas por violência. Os traficantes tomaram conta, mas Deus nos chama para entrarmos lá. E você vai ser o instrumento, você vai ser o canal. Nesses dias, nós estamos posicionados em jejum, em oração, buscando a face do nosso Deus, para que a nossa cidade seja tomada pela glória do Senhor. Ore intensamente. E eu gostaria que nesta noite nós orássemos ainda pela nossa cidade, que nós orássemos pela nossa nação, que tenhamos céus abertos sobre o nosso país, para a manifestação da glória do Senhor. Que toda sorte de abominação, transgressão, iniquidade sejam arrancados dos corações, e que o rio de Deus flua e jorre sobre as nossas vidas. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar,
buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus espera que algo suba para que Ele manifeste a glória dEle aqui na terra. E o que pode subir diante de Deus? A nossa oração, a nossa intercessão, a nossa súplica, o nosso quebrantamento, a nossa entrega. Deus quer fazer uma obra poderosa nesses dias, mas Ele vai fazer em resposta a um povo que se humilha, que se quebranta, que se rende, que o clama, que o busca de todo o coração. Eu gostaria que você se colocasse em pé mais um pouquinho. Mais do que o ritual mesmo em si, é a expressão de amor, de dedicação e de entrega nesta noite. Nós não estamos aqui para uma formalidade apenas de um culto, cumprindo rituais religiosos apenas. Para mais que isso, sermos agentes de impacto nas regiões celestiais, para que a glória de Deus venha sobre nós, venha sobre a nossa cidade, que venha o despertamento espiritual, que venha o despertamento espiritual, que todo adormecimento, que toda apatia, que toda indiferença, que toda fadiga, que todo cansaço espiritual seja arrancado, e que venha o mover do Espírito, trazendo disposição plena em cada coração. Você quer mais de Deus? Você quer o avivamento? Então comece a orar, levante a sua voz, comece a orar, comece a clamar, comece a fazer confissão de pecados, clame, invoque o mover do Espírito. Agora é a hora, meu irmão, para você entrar nas regiões celestiais, com intercessão e com súplicas. É a oportunidade que o Senhor te dá, de orar na casa dEle. A casa dEle será chamada casa de oração para todos os povos. Este lugar é lugar de oração. Ore, 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 clame, clame. Levante sua voz mais um pouco. Pai, santificado e exaltado seja o Teu nome nesta noite. Pai, nós nos voltamos completamente para o Teu altar, a Tua graça, o Teu favor. Pai, nós não somos dignos de sermos chamados filhos, mas o Senhor nos fez filhos. Deus, desperta em nós a consciência profética, desperta em nós a consciência de intercessores. Oh Deus, desperta em nós a consciência para estarmos na brecha, intercedendo e orando pela cidade. Oh Deus, ativa agora, oh Deus, o despertamento espiritual em cada coração. Deus, ativa agora, oh Deus, os nossos corações. É a minha oração. E agora, Deus, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a cidade de Campo Grande. Venha o Teu mover sobre a cidade, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração. Venha, ó Deus, através da Tua igreja, manifestar a Tua glória sobre a nossa cidade. As regências espirituais da maldade, todos os espíritos malignos que foram liberados, ó Deus, para obstruir, ó Deus, o êxito, o sucesso, a prosperidade do Teu povo, caia por terra no nome de Jesus. Nós clamamos, traz cura, traz restauração sobre a nossa cidade, traz cura, traz restauração sobre a nossa nação. Ó Deus, já te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Já podemos ver o agir do Senhor, a mão do Senhor sobre a nossa nação. Podemos ver, ó Deus, os Teus feitos e as Tuas maravilhas. Seja engrandecido o Teu nome, hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Podemos assentar. Deus já está fazendo uma obra gloriosa, mas esta obra ela ainda não foi concluída, está a caminho. Deus tem levantado pessoas. Vemos a ação do juiz Sérgio Moro, dos promotores de Curitiba. Isso só a mão de Deus, quer dizer, é impossível uma pessoa por si só ter tanta ousadia e coragem para fazer aquilo que ele está fazendo. Só Deus para poder estar ali se movendo sobre aquelas pessoas. Mas Deus é assim, Deus faz assim. Isto tudo é resposta de oração e do clamor de um povo. Acredite, a obra poderosa já começou na nossa nação. Uma obra poderosa. Uma obra poderosa.
Nós vimos na Bahia, outro dia, uma pessoa muito revoltada, uma mãe de santo, mãe de terreiro. Ela foi candidata e ela disse: eu cantei a pedra. Isso é uma tragédia anunciada. Os evangélicos, a bancada evangélica, eles cresceram de 11 para 17 pessoas lá na Assembleia, na Câmara Municipal. E ela disse: eu anunciei isso, eu falei a respeito disso. E ela estava fazendo uma queixa contra os seus irmãos, pais e mães de santos, pais e mães de terreiros. Mas é Deus agindo, é Deus operando. Amém, queridos? Podemos ver em todo o Brasil uma limpeza geral. Uma limpeza geral. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Se prepare, se capacite, se renda. Deus quer fazer de você um Daniel, como na Babilônia. Deus quer fazer de você um José. Quando ele esteve no Egito, se tornou o governador, o segundo homem, ali debaixo daquela regência. Mas era um canal, um instrumento de Deus naquela nação. Continuemos orando, continuemos intercedendo, que sejamos sensíveis à voz do Espírito, porque Ele começou uma obra, e Ele vai completar esta obra. Dê um aplauso a Ele. No Evangelho de João, capítulo 3, João 3, versículo 16. Este texto é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Quem nasceu num lar evangélico, estudou na escola bíblica dominical, na formação bíblica, um dos primeiros versículos ensinado para as crianças é João 3,16. Todos nós memorizamos este texto. É o resumo da obra da redenção. E o João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos ler lá? Você pode ler comigo? Porque Deus... Olha só, era assim que a gente aprendia, repetindo. A gente levava os bilhetinhos para casa, como criança, ia repetindo, e ficava memorizado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: vida eterna. Billy Graham, um dos maiores pregadores de todos os tempos, um homem tremendamente usado por Deus para evangelizar milhões e milhões de pessoas. Vê que mais de 200 milhões de pessoas foram alcançadas pelas suas mensagens, pela pregação do Evangelho. Imagina isso. Eu me lembro quando o Maracanã ainda cabia ali 160, 180 mil pessoas, porque no auge mesmo da construção, e o projeto era para 200 mil pessoas. Hoje não existe nenhum estádio no mundo que comporte tanta gente, mas o Maracanã na época ele fora projetado para 200 mil pessoas. Tinha a geral ali, onde o povo assistia em pé, os corintianos, tudo em pé. Era flamenguista, tudo flamenguista. Porque não tem tanto corintiano assim também. Imagina 200 mil pessoas. Billy Graham, ele pregou no Maracanã para milhares e milhares e milhares de pessoas.
E quando ele pregava, milhares e milhares de pessoas se convertiam. Billy Graham, ele diz que todas as pessoas, elas têm desejos. Todas as pessoas, elas têm necessidades. Todas as pessoas, elas desejam ser amadas. E todas as pessoas pensam na vida eterna. O que vem depois da morte? Ou você nunca pensou a respeito disso? Alguém já pensou assim? Quando eu morrer, como vai ser? Desde o dia que nós saímos do ventre da nossa mãe, nós estamos caminhando para esta direção, a morte. Mas a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é o fim para as questões físicas, mas nós somos seres eternos. Então, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus, ele colocou a eternidade no nosso coração. Olha, ele colocou a eternidade dentro de nós. Então nós somos seres eternos. Alguém aqui tem algum desejo? Eu estou com vontade de comer uma rapadura. Não é desejo. Tem algum cearense aqui? Só eu? Quem mais? O Biro tem um pezinho lá, tem mais um cearensezinho ali. Tem que orar, porque precisa de cearenses, ceifeiros, cearenses na seara do Senhor. Tem que orar para Deus levantar os cearenses. Tem muita coisa para colher. Todos nós temos desejos. A Bíblia diz no Salmo 37: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Bem verdade é que os nossos desejos, eles precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Muitos desejos do nosso coração não estão alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Não estão. Você imagina o desejo do irmão do filho pródigo? Ou o desejo do filho pródigo? O desejo dele era pegar a parte da herança e sair da casa do pai e curtir a vida adoidado. Era um desejo. E ele saiu da casa do pai. Ele foi curtir a vida adoidado. Ele foi desfrutar daquele desejo que ele tinha, insaciável. Ele vai entrar no campo da prostituição. Vai agregar muitos amigos. E vai viver os seus dias de orgia. Depois vem as consequências. Então há desejos e desejos. Que os desejos do seu coração estejam alinhados com o coração de Deus. Quando os desejos do nosso coração estão alinhados com os desejos do coração de Deus, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos ter saúde e nós vamos viver bem. Quando você expressa o seu desejo alinhado com a vontade de Deus, você vai ao encontro da paz, ao encontro da alegria, da vida plena, da vida abundante. Todos nós temos necessidades. Há algum tipo de necessidade hoje sobre a sua vida? Todos nós temos algum tipo de necessidades. O apóstolo Paulo, ele se expressa falando à igreja. Ele diz: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. A Bíblia tem a resposta para tudo. Todos nós desejamos ser amados. E desejando ser amados, Deus nos amou. De que forma? De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, em nosso lugar. Deus nos amou de tal maneira. Quem ousaria dar o seu Filho amado para morrer por alguém? Quem ousaria dar a sua própria vida para morrer no lugar de um amigo? Deus, Ele deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, e nós estávamos distantes dEle, as nossas costas voltadas contra Ele, nós estávamos tomados nos nossos delitos e pecados, e Ele deu o Filho dEle para morrer por nós.
a forma que Ele nos amou. Todos nós desejamos ser amados, e o amor incondicional de Deus se manifestou nas nossas vidas. Que você se sinta amado, plenamente amado. Algumas pessoas, elas têm as suas carências afetivas, e vivem as suas carências afetivas, mas o amor de Deus pode preencher todo este vazio e toda esta carência. O amor de Deus pode. Este amor que você deseja ser amado, talvez não vá ser correspondido por uma pessoa, não, mas com certeza ele pode ser correspondido por Ele, o Deus que nos amou. Todas as pessoas têm desejos, todas as pessoas têm necessidades, todas as pessoas desejam ser amadas, e todas as pessoas pensam. Alguém pode dizer assim, mas pensam no quê? Na vida eterna. E algumas pessoas céticas se declararam ateus, então eles não pensam a respeito disso. Eles pensam a respeito disso, só que colocam um ponto final, e na mente deles, eles bloqueiam dizendo que não há nada depois da morte. Mas a Bíblia diz que existe vida após a morte. Diga, a morte do corpo não é o fim. Um doutor da lei veio a Jesus, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Esse doutor, ele veio a Jesus e ele faz uma pergunta a Jesus. E a pergunta foi: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha só, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aqui alguém não acredita que exista vida eterna? Alguém não acredita? Todos nós acreditamos, na verdade. Mas ele está perguntando: o que eu farei para herdar a vida eterna? Então tem algumas coisas que nós podemos fazer e devemos fazer para herdarmos a vida eterna. É uma dádiva, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Diga para o seu irmão: você precisa fazer alguma coisa. Ele pergunta, ele era um doutor da lei: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Mas não para aí, ele fala: como você lê? Porque pode-se fazer várias leituras a respeito da lei. Nós recebemos aqui uma aula de etiqueta, que o pastor Breno nos ministrou, a respeito da lei e a respeito do cafezinho, de receber bem as pessoas. O doutor da lei, ele sabia o que se deveria fazer. Jesus está dizendo: ei, como se lê? Porque uma coisa é saber, outra coisa é ler. Uma coisa é saber, outra coisa é praticar. Como você interpreta, como você lê, como você corresponde àquilo que está escrito na lei? Pode se corresponder de várias formas. A lei diz: quando alguém chegar à sua casa, você deve saudá-la com ósculo santo. Quando alguém chega na sua casa, o mínimo que você deve fazer é dar água para que os pés sejam lavados, ou lavar os pés da pessoa. Quando alguém chegar à sua casa, derrama óleo sobre a sua cabeça. Era um costume que trazia refrigério. Mas como se lê? Simplesmente se lê e sabe a respeito disso? A chamada é para irmos além do saber. A chamada é para irmos para a prática. Olha o que diz mais o texto. Ele dá a resposta, ele cita a palavra: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Mas não para aí: e ao próximo como a ti mesmo. Então ele citou a lei: amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e falou: olha, você respondeu bem, você respondeu bem, agora vai e faz isso, e você vai viver. Faz isso, e você vai ter a vida eterna. Pratica o bem. Mas nós sabemos que não é apenas a prática do bem. Nós somos alcançados por Jesus e salvos por Ele, e chamados para praticarmos o bem. Não é simplesmente o praticar o bem que nos conduz à vida eterna, mas praticar o bem faz parte de uma conduta de um cristão que tem a vida eterna. Você pode entender isso? E ele pergunta: então, mas vem cá, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai falar a respeito, e o título é a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele sai de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, ele foi espancado, ele ficou caído à beira do caminho como morto. De repente vai passando ali um sacerdote, um religioso. Ao olhar para aquela pessoa caída, passou de largo. Semelhante modo, também passou um levita, um outro religioso, que fazia parte dos rituais religiosos, passou de largo. Mas também vai passar ali um samaritano. O samaritano era uma classe de pessoas que não eram bem vistas pelos sacerdotes, pelos levitas, por aqueles de Jerusalém. Era como se fosse uma abominação para eles. E aquele samaritano vai ser tomado de compaixão, vai se encontrar, vai tomar aquela pessoa nos seus braços, vai deitar sobre aquelas feridas azeite, vinho, vai levá-lo para um lugar onde ele pudesse ser cuidado. Ele paga ali a despesa e diz assim: olha, eu vou de viagem, e quando eu voltar, se houver alguma outra despesa, pode colocar na minha conta que eu vou pagar. Aí Jesus volta a perguntar para ele. É interessante Jesus, ele dá as respostas com perguntas. Observe o texto aqui, no capítulo 10, no versículo 36, Jesus pergunta: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual destes três foi o próximo? Ele dá a resposta: o que usou de misericórdia para com ele. Qual foi a resposta de Jesus? Vai e faz o mesmo. Quem é o próximo? O próximo não é aquela pessoa que está ao nosso lado sempre. O próximo não é aquela pessoa que nos beija e nos abraça todos os dias. O próximo não é aquela pessoa que convive conosco dentro da nossa casa. Este também é o próximo, mas Jesus não está falando deste. Jesus está falando de uma categoria de pessoas que muitas vezes nós nem queremos estar perto. E para nós entrarmos no reino, o nosso amor não deve ser demonstrado apenas para aquelas pessoas mais chegadas a nós. O próximo é aquele que foi tomado por Satanás, está lá debaixo das garras de Satanás, oprimido, como que ali semi-morto. São pessoas assim. Existe uma classe de pessoas que são invisíveis, que as multidões passam e essas pessoas não são vistas. Não sei se você já viu na televisão, se coloca uma pessoa comum para chamar a atenção de alguém, mal vestida, e ela chama a pessoa, e a pessoa passa direto, não tem tempo para ela. De repente coloca alguém com terno, com a gravata, ou uma moça bem vestida, a primeira chamada: por favor, você pode falar comigo? Você, pois não. Já viu isso? Há pessoas que são invisíveis. Jesus está falando desse tipo de gente. Ele está falando a respeito da vida eterna. Nós não podemos fazer discriminação de pessoas. A nossa chamada é para amarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Diga vida eterna. Diga a vida eterna. Vai para frente um pouquinho no capítulo 14 de João 14. Jesus, ele está falando com os discípulos, e Jesus vê a preocupação dos discípulos.
Jesus vai se preparando, vai preparando os discípulos para a crucificação, e Jesus vai falar das coisas eternas, e os discípulos não vão compreender muito bem o que Jesus está dizendo, e Jesus vai dizer assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Olha o que Jesus está dizendo: não se turbem o vosso coração, não fiquem preocupados, ansiosos com nada. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou lhe ter dito, vou preparar-vos lugar. Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, olha só, diga vida eterna, há um lugar preparado por Jesus para nós nos céus. Ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus quer que passemos a eternidade com Ele nos céus, e Ele preparou tudo para nós. Mas Ele diz mais, olha o que Jesus vai dizer no versículo 4: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Olha a resposta de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Olha a ousadia de Tomé: nós nem sabemos para onde você vai, como nós vamos saber o caminho? Jesus falou: ei Tomé, dá uma olhadinha aqui, olha para mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que te conduz ao Pai, que te conduz à eternidade. Você pode dar um aplauso a Ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Agora, você toma posse da vida eterna. É você que toma posse da vida eterna. Observe comigo Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, Romanos capítulo 10. Observe esse texto. Paulo, ele expressa o desejo do coração dele em relação a Israel, que são seus irmãos. Romanos capítulo 10. No versículo 1 ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que sejam salvos. Olha, o desejo dele em relação aos seus irmãos é para que todos fossem salvos. Este era o desejo de Paulo. Este é o desejo de Jesus, que nenhum se perca. Esse é o desejo. O apóstolo Paulo, ele diz: eu dou testemunho a respeito dos meus irmãos, eles são zelosos das tradições do culto, mas eles não têm entendimento. Eles estão servindo a um Deus simplesmente por um ritual. Eles fazem as suas preces, eles se prostram, mas simplesmente uma coisa vazia, sem entendimento. É o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente o que ele estava falando, porque ele viveu esse contexto. Agora, atente comigo para o versículo de número 8. Olha o que ele diz: é você que toma posse da vida eterna. Você toma posse. Diz o texto: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó, como é simples. Se com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca você o confessa como o Senhor da sua vida, você será salvo. É uma decisão. Você toma posse da salvação, você toma posse da vida eterna. Quem toma posse? Diga para o seu irmão, olhe para ele assim, diga: você toma posse da vida eterna. No versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Salvação fala de vida eterna. É você que decide. Jesus já morreu por você. Ele executou toda a obra da redenção. Agora é uma decisão sua. Por isso nós estamos aqui proclamando o Evangelho. Por isso a igreja de Jesus ainda está na terra pregando o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Observe o versículo de número 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como vai crer em alguma coisa que não ouviu? A nossa chamada e a nossa responsabilidade na proclamação do Evangelho de Cristo. Nós aprendemos que Deus, Ele não é o responsável pela nossa fé. Nós somos responsáveis pela nossa fé. A nossa chamada é: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Pelas Escrituras nós conhecemos a verdade, e a verdade está em quem? A verdade está em Jesus. A salvação está numa pessoa, e esta pessoa é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e você toma posse da vida eterna. Todos nós temos desejos, todos nós temos necessidades, todos nós desejamos ser amados, e Deus nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é uma noite para você tomar posse da vida eterna. Meu pai tem 96 anos. Minha irmã foi conversar com ele outro dia. Sabe o que ele disse para ela? Falou assim: olha, você nem sabe se você vai antes de mim. Então não vem com essas conversas não. Falando das questões administrativas, tinha que se administrar algumas coisas. E ele ficou assim meio chateado, falando desse tema de administrar algumas coisas. E disse: você nem sabe se você vai antes de mim. Ela falou: não sei mesmo, não tem como saber. Então ninguém sabe mesmo. Não é verdade? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Um homem chegou a Jesus e disse assim: olha, mestre, fala que o meu irmão divida comigo a sua herança. Jesus falou: ei, quem me colocou como juiz? Eu não vim para esse tipo de coisa. Ou aquele homem rico, ele dizia assim: olha, eu construí celeiros maiores, porque a minha colheita, estou colhendo em abundância. E ele diz: eu vou dizer para a minha alma: alma, goza, folga, desfruta de tudo isso. E a resposta foi: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem vai ficar? Tem gente que dorme, foi. Se dormir e ir ainda é maravilhoso, né? Porque tem alguns outros tipos de morte que é muito esquisito, né? Mas ninguém quer dormir essa noite e ir, né? Tem alguém que está querendo ir aí ou não? Fazia igual Elias. Elias falou, quando Jezabel se levantou contra ele, falou: eu quero morrer, eu quero morrer. E ele foi, entrou numa caverna lá. Depois ele não queria mais morrer, ele queria viver. Não quero morrer, eu quero viver. Quem quer viver? Mas você pode viver plenamente aqui na terra, e pode estar preparado para a vida eterna. Nós somos seres que trazemos em nós a essência de Deus, que diz respeito aos céus. Ele nos colocou na terra, mas nós vamos voltar para lá. Lá é a nossa casa, lá é a nossa morada. E Jesus foi preparar o lugar, e Ele disse: eu sou o caminho, vem comigo que eu te levo para lá. Dê um aplauso a Ele. Se coloque em pé, nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos adorar. E você pode se render de tal forma, nesta entrega, tomando posse da vida eterna. É uma decisão sua.
é uma chamada para você viver a plenitude de Deus, agora, e depois por toda a eternidade, nas mansões celestiais. O nosso Deus é muito bom, Ele é maravilhoso, e é para lá que nós vamos. Ainda temos uma missão aqui na terra. Enquanto estamos aqui na terra, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, e vamos amar o próximo como a nós mesmos. Foi um ensinamento de Jesus. Ame intensamente, não por interesse pessoal, não por aquilo que as pessoas podem fazer por você, mas além disso, ame intensamente pessoas que não podem corresponder a você de forma alguma. É assim que é o amor, assim é a nossa chamada. Quando aquela pessoa pergunta: quem é o meu próximo? Jesus falou: esse tipo de gente, caído pelas sarjetas, debilitados, que não pode te oferecer nada. Jesus disse: vai e ame-o, e você terá a vida eterna. É a expressão do amor. Jesus pergunta: como está escrito na lei? Ele sabia, mas Jesus vai além. Como você lê? Como você lê? Como você está interpretando isso? Não é apenas para saber, é para fazer. Essa é a nossa chamada. Há milhares e milhares de pessoas que estão tomadas nas garras de Satanás. Ouça aqui o que eu vou dizer para você. É possível que você encontre pessoas dentro de um palácio, dentro dos seus aviões, dentro dos seus carrões, que estão tanto quanto aquela pessoa que estava lá, cativa, caída, na estrada que ia para Jericó. Não é questão de uma aparência física, é algo do interior. Você olha para as pessoas e você vê o exterior, mas Deus vai começar a mostrar para você o interior. E você vai perceber que pessoas bem vestidas, elas estão tão amarguradas e aprisionadas e cativas, oprimidas por Satanás, e você vai poder amá-las, despejando sobre elas o amor de Deus, para que elas sejam curadas. Se disponha a isso, se renda a esta chamada, tome posse da vida eterna, e celebre a cada dia aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Vamos adorar, depois nós vamos orar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço
só um instantinho para mim. Hoje é uma noite de salvação, é uma noite de reconciliação, é uma noite para nós nos voltarmos para Deus, desenvolvermos a nossa salvação, tomarmos posse da vida eterna. Quando nós temos um encontro com Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre nós, e nós recebemos o selo, que é a marca, como uma carta selada, que temos um destino. Olha só, é assim mesmo. Uma carta, ela só chega no seu destino se ela tiver o selo. Nenhuma carta chega no destino se ela não for selada. Quando nós temos um encontro com Jesus e entregamos a Ele a nossa vida, nós recebemos a chancela, a marca da presença do Espírito Santo, e o nosso destino é a eternidade, o nosso destino é os céus. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, a minha oração e o desejo do meu coração em relação aos meus irmãos é que todos sejam salvos. Eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. E ele completa dizendo: olha, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você entendeu? Confissão. Diga confissão. É tão simples, é tão simples. É uma declaração de fé, é uma confissão de entrega. Toda aliança, todo pacto se estabelece por uma confissão. Quando você está diante do sacerdote para o casamento, por isso que o sacerdote faz as perguntas e a pessoa responde, ou a pessoa mesmo faz a sua declaração de compromisso. É um pacto selado. Toda aliança tem uma confissão. Eu quero dar a oportunidade para você renovar a sua aliança com Deus. Renovar a aliança com Deus. Talvez você tenha se distanciado. O caminho largo, o caminho espaçoso conduz à perdição, e o caminho estreito, quem sabe o caminho se tornou muito estreito para você. E eu quero dizer, mas ele vai continuar estreito, ele não vai ser alargado. Amém? Não tem como alargar. Vamos dar uma largadinha para que passe todo mundo. Não tem. O caminho é estreito, mas é o caminho da salvação. O largo, o espaçoso é o que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Nesta noite você pode invocar o nome do Senhor, e você pode ser marcado pelo Espírito Santo, a chancela que o destino te conduz ao céu. Você entendeu? Então levante sua mão direita, vamos orar. Diga assim: nesta noite eu faço a minha declaração de fé. Diga: eu declaro que eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga: eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. Diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu recebo agora o Espírito Santo de Deus, e eu te agradeço, ó Pai, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Alguém fez essa oração assim de entrega pela primeira vez? Tem alguém no nosso meio? Pela primeira vez. Deus que abençoe o Senhor. Tem mais alguém? Deus que abençoe, Deus que abençoe. Tem mais alguém? Deus que abençoe você. É o começo de uma caminhada, é o começo de uma jornada. Eu gostaria que vocês viessem aqui ao altar. Eu quero orar por vocês, para que o Espírito Santo, podem vir, vocês que levantaram as mãos, e você que não levantou a sua mão, mas deseja vir ao altar, venha para o altar. Você que quer se reconciliar com Deus, voltar para o caminho, venha para o altar. Talvez você tenha se distanciado, mas você está voltando a um caminho de volta, e o Pai nos recebe de braços abertos. Todos nós temos desejos, todos nós temos necessidades, todos nós desejamos ser amados, todos nós pensamos na vida eterna. Deus nos amou incondicionalmente,
E Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar. Deus nos amou incondicionalmente. Jesus na cruz, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus na cruz, Ele tomou sobre si as nossas maldições. Hoje chegou salvação à tua casa. Chegou a salvação à sua família. Hoje começa um novo dia. Começa uma nova história. Acredite. Acredite. Nós vamos ajudar vocês na caminhada. Nós vamos amar vocês, instruir vocês e dar suporte para que vocês avancem e não retrocedam jamais. Feche os seus olhos. Tem mais alguém que quer vir? Pode vir para o altar. Se tem mais alguém, pode vir. Pai, te agradecemos e te bendizemos, ó Deus, por esta noite. A noite, uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de restauração, uma noite de volta. Deus, que estas vidas sejam envolvidas pelo Teu Espírito. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, esteja a guardar estes corações. Pai, eu clamo, eu invoco o mover do Teu Espírito. Dá ordem aos Teus anjos, ó Deus, para guardá-los. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a discipulá-los, a consolidá-los na fé. Capacita-nos, ó Deus, e que nenhum se perca. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da presença de Deus. As cadeias do pecado sejam quebradas, as cadeias das trevas sejam aniquiladas na sua vida. Eu ordeno a bênção do Senhor e o renovo do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Diga comigo: eu recebo, em o nome de Jesus. Amém. Permaneçam aqui um pouquinho, que essas pessoas de verdes aí, de limão, vou dar um abraço em vocês e preencher uma ficha para que a gente possa orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Alguém mais pode nos ajudar aqui, nos auxiliar? Ademir, ajuda aqui, filho, tem alguns homens aqui. Pode ficar aqui um pouquinho, tá? Glória a Deus. Nós vamos prosseguir na nossa caminhada e na nossa jornada. Preste atenção. Leve a sério esse tempo de consagração. Até o dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é considerado lá fora dia de Halloween, dia das bruxas. Mas agora no Brasil é lei, é o dia da proclamação do Evangelho. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Imagina, Deus transforma a maldição em bênção. Dia 31 de outubro é o dia da proclamação do Evangelho. O Brasil é do Senhor Jesus. Preste atenção, sem paixão no coração, ore pelas eleições, ore, mas ore mesmo. Busque discernimento de Deus, busque o discernimento do Espírito Santo desses dias. Precisamos votar certo, de coração. Que Deus nos dê esta graça para acertarmos. Não dá para errar duas vezes, precisa acertar. Fale com o Espírito Santo para Ele te ajudar. Amém? Quarta-feira temos aqui a noite derrubando gigantes. Venha estar conosco. Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu me rendo aos teus pés.